Olá, professor Celso Lima aqui. Estamos iniciando mais uma aula de história e hoje nós iremos falar sobre Grécia Antiga. A civilização grega é considerada o berço da cultura ocidental. O estudo da Grécia Antiga está dividido em 5 períodos. O primeiro deles é o período micênico. É o período que marca o início das migrações de povos de origem indo-europeia em direção à Península Balcânica. Esses povos eram os aqueus, jônios, eólios e dórios. Eles deram origem à civilização creto-micênica. Nesse período, a base da economia era a agricultura. No período homérico, nós vamos ver a formação dos genos. Os genos eram pequenas comunidades que desenvolviam uma agricultura de subsistência e era liderada pelo pater. O pater ele era um líder tribal. O aumento populacional nos genos vai gerar, no período arcaico, a formação das polis. Entre as polis mais importantes da Grécia Antiga, nós vamos destacar as polis de Atenas e Esparta. No período clássico, nós temos o auge da cultura grega e também o desenvolvimento da democracia na polis de Atenas. Por fim, nós temos o período helenístico, período marcado pela decadência das polis gregas e pelo domínio da Macedônia na região. As polis gregas, elas se formaram durante o período arcaico, a partir do século 8 a.C., e essas polis, elas são cidades-estados. As principais características das cidades-estados é que elas são independentes entre si. O que tinham em comum as cidades-estados gregos? O idioma, a cultura e a religião. Como mencionado anteriormente, nós vamos dar destaque às cidades-estados de Atenas e Esparta. A cidade-estado de Atenas foi fundada pelos jônios na região da Ática. É considerada o berço da democracia, mas a democracia não foi o único regime político existente em Atenas. Atenas passou pela aristocracia, pela monarquia e também por uma ditadura, até evoluir para a democracia. Nós temos que entender que a democracia ateniense ela é diferente das democracias contemporâneas. A democracia ateniense ela só era praticada pelos homens considerados cidadãos. Para ser cidadão em Atenas, um indivíduo deveria ser homem, maior de 18 anos, ser filho de pai e mãe ateniense e ter nascido na cidade de Atenas. Como Atenas dava importância à vida política da sua polis, era indicado aos filhos das elites o estudo desde muito jovem sobre política, literatura, teatro, atividade física, para que esse indivíduo pudesse evoluir e se tornasse um cidadão para discutir os assuntos da cidade. A divisão social em Atenas era formada pelos eupátridas, que formavam a elite econômica da cidade, os demiurgos, que eram os comerciantes, metecos e os escravos. A cidade-estado de Esparta ela foi fundada pelos dórios na península do Peloponeso. Ela era uma polis militarizada. A guerra era a atividade central dos espartanos. Por isso, desde muito jovens, os meninos recebiam um rigoroso treinamento até se formarem soldados. A divisão social de Esparta tinha no topo os esparciatas, ou espartanos. Abaixo deles tinham os periecos, que eram os artesãos, e na base da pirâmide social nós tínhamos os hilotas, que eram camponeses que trabalhavam nas terras dos esparciatas. A Grécia Antiga vivenciou muitas guerras. As principais delas foram as guerras médicas e a Guerra do Peloponeso. As guerras médicas foram conflitos entre gregos e persas. A partir do início da guerra, nós vamos ver a formação da Liga de Delos. Era uma liga liderada por Atenas, que tinha por objetivo
unir outras cidades-estados gregas para expulsar os persas do mar Egeu. Um conflito importantíssimo dentro das guerras médicas foram as batalhas das Termópilas, quando 300 soldados espartanos conseguiram retardar o avanço dos persas em direção à Grécia. E isso possibilitou que a Liga de Delos se fortalecesse e conseguisse derrotar definitivamente os persas. Um outro conflito foi a Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso foi um conflito que colocou em lados opostos Atenas e Esparta. A guerra termina com a vitória de Esparta, que vai também definir o fim da democracia ateniense. A maior consequência das guerras foram o enfraquecimento das cidades-estados gregas. Uma vez enfraquecidas, elas vão ser dominadas por um reino vizinho, o Reino da Macedônia. O Reino da Macedônia domina as cidades-estados gregas durante o governo de Filipe II. Porém, é com seu filho, Alexandre o Grande, que o império vai atingir a sua máxima extensão. Alexandre o Grande, ele era apaixonado pela cultura grega. Então ele vai ser responsável por espalhar os conhecimentos e ensinamentos produzidos na Grécia Antiga em direção ao Oriente. Essa mistura da cultura grega com a cultura oriental vai ser conhecida como cultura helenística. As principais características da cultura e da religião grega. Na religião, os gregos eles eram politeístas, ou seja, cultuavam diversos deuses. Os deuses gregos eles tinham características humanas, com a diferença que eles eram imortais. Cada cidade-estado grego tinha o seu próprio deus como patrono. Na cultura, nós vamos ver o desenvolvimento das Olimpíadas, que eram festas em homenagem ao deus Zeus, que era o maior deus do panteão grego. Durante as Olimpíadas, as cidades-estados enviavam para a cidade de Olímpia os seus melhores atletas para competirem e honrar as suas cidades. É também na Grécia Antiga que nós vamos ver o desenvolvimento do teatro. O teatro, inicialmente, era uma festa em homenagem ao deus Dionísio. E a partir daí, nós vamos ver representações teatrais, cantigas e outras manifestações. O teatro grego não permitia a participação de mulheres encenando as peças. Todas as personagens eram do sexo masculino e utilizavam máscaras. É também na Grécia Antiga que nasce a filosofia, que é a mãe de todas as ciências. A filosofia nasce da necessidade dos gregos de compreenderem os eventos da natureza, os fenômenos e os acontecimentos de uma forma racional através da investigação. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês no nosso próximo encontro. Tenham todos uma ótima semana.